7h25 pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, já está de volta para você, agora trazendo um conteúdo muito importante para o pecuarista. Em 2018, o preço do bezerro registrou uma alta anual de quase 6% até a primeira quinzena deste mês de novembro. Depois de os preços registrarem baixa ao longo de muitos meses, a partir de setembro, então, começaram a mostrar recuperação. Para saber mais detalhes sobre essa situação, o porquê da recuperação nos preços agora, vamos conversar com Mariane Crespolini, pesquisadora da Unicamp e pecuarista também. Mariane, bom dia para você. O que explica a alta no quilo, portanto, desses últimos meses? Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Vamos conversar um pouquinho sobre o preço do bezerro. É isso mesmo, Juliana. Então, quando a gente pega os valores nominais, que eram os valores da época, se a gente pegar de janeiro para cá, a alta do preço do bezerro está em torno de 6%, tá? Para a gente ilustrar um pouquinho isso, vamos dar uma olhada na imagem para a gente ver o quanto que aumentou esse preço. Então, conforme a figura que aparece na tela apresenta para a gente, em janeiro, né, o preço do bezerro estava cotado em média a quase R$ 1.150, indicador Exalc, né, com base em Mato Grosso do Sul. E seria o equivalente, quando a gente pega o indicador do CPE, eles trazem também o peso médio do bezerro, seria um valor de quilo em média de R$ 5,8 por quilo de bezerro. Os preços eles tenderam a subir até meados de março, abril, quando os preços, principalmente por animal, que é essa linha laranja da imagem, eles foram cedendo até atingir um dos menores preços do ano, que foi em setembro. Então, em setembro, o bezerro animal estava valendo em torno de R$ 1.149. Então, o que aconteceu? Se eu comparar janeiro com setembro, preços muito próximos, Juliana. Então, a alta, essa alta mais expressiva, ela veio mesmo agora após setembro. Então, setembro, outubro, novembro. Então, enquanto a alta anual foi de quase 6%, a alta em novembro em relação a setembro ela é de 5,5%. Então, essa recuperação ela veio muito nesse último trimestre, tá? Um pouco do que explica isso, também aqui na região onde eu tô, em Mato Grosso, foi a retomada das chuvas, os terminadores estão mais animados, a procura por bezerro está mais aquecida, e isso tem aquecido um pouco este mercado, tá? Então, principalmente para quem pensa agora em fazer uma recria para o período das aves, tá? Se a gente olhar para os preços do quilo, a alta ela é mais expressiva, tá? Então, o bezerro começou o ano a R$ 5,80 o quilo e ele chegou ao máximo em outubro a R$ 6,50, estando agora em novembro numa média aí de R$ 6,40. Então, uma alta de expressivos 10%. Para você que está em casa, produtor, como a Juliana já chamou a atenção, esses são preços nominais, são os preços que a gente observa na época. Mas se a gente olhar essa alta do preço do bezerro por animal de quase 6%, a gente tem que lembrar que nós já estamos falando de um período de quase um ano, nós estamos falando de 11 meses. E que nesse período há o efeito da inflação. Então, os preços na economia, eles também tendem a subir, é em função da inflação, tá? E isso, então, a gente precisa fazer uma correção. Se eu considerar em dinheiros de hoje, trazer esse efeito da inflação, será que o bezerro efetivamente registrou alta de preço? Vamos dar uma olhada em outra figura. Essa figura que aparece na tela também apresenta os preços, como na anterior, por animal e por quilo. Qual que é a diferença dela da anterior? Então, ela considera, eu trago para dinheiros de hoje, quanto que, em dinheiro de hoje, já descontando a inflação, valeu o bezerro em janeiro de 2018. Então, por mais como eu comentei que o bezerro em janeiro de 2018 estava valendo em torno de R$ 1.150, se eu trouxer o que foi o efeito da inflação, então isso seria o equivalente em dinheiro de hoje a R$ 1.241. Ou seja, como dá pra gente ver muito claramente nessa imagem, se eu comparar novembro agora, o bezerro está em média, a cotação do CPE valendo R$ 1.215. Então, na verdade, ele teve uma desvalorização. Por mais que a gente teve essa impressão que os preços subiram, a alta foi menor do que a inflação. Então, o índice geral de preços da Fundação Getúlio Vargas, ele está sendo já cotado a mais de 8,5% para o ano. Então, enquanto o bezerro subiu 6%, a inflação já subiu um pouco mais de 8%. Então, na verdade, em valores reais, descontando o efeito da inflação, agora em novembro, os preços estão valendo menos do que em janeiro. Isso, o preço por animal, tá bom?
Porém, quando a gente considera os pesos médios do CPEA, também para o indicador Mato Grosso do Sul, houve uma alta real de preço do bezerro. Então, nós saímos de um quilo de bezerro a 6,30, chegando a 6,50, que foi um pico no mês de março, caindo para R$ 6,00, que foi o menor preço para esse ano, em junho, chegando novamente a 6,50 em outubro, estando agora em novembro, na média do mês, a R$ 6,40, tá bom? Então esse é o comportamento dos preços do bezerro para esse ano. É sempre importante, produtor, por mais que eu também sou pecuarista, como pecuarista a gente olha o preço nominal, essa ferramenta da economia que a gente tem, que é descontar o efeito da inflação, ela é importante para o comparativo. Para comparar preço, a gente tem que sempre tentar descontar esse efeito da inflação e trazer em dinheiro de hoje. Então, efetivamente, o que teve valorização real em 2018 até a segunda quinzena de novembro foi o preço do quilo do bezerro. O preço do quilo do bezerro se valorizou em valores reais, mas o preço do bezerro animal, ou que a gente fala, né, pecuarista, a gente fala assim, por perna, né? Então, o preço por perna, na verdade, houve uma desvalorização em valores reais. Por mais que o preço subiu, ele subiu menos do que a inflação acumulada até agora em novembro, tá bom? Hoje, mais cedo, nesta edição do Bom Dia Produtor, nós conversamos com a pesquisadora da Unicamp, produtora rural e mestre em economia, Mariane Crespolini. E a Mariane volta agora a participar para continuar o nosso papo sobre preço do bezerro em 2018. Mariane, a tendência é de bezerros mais pesados daqui para frente e isso implica em redução ou aumento no preço do quilo? Juliana, é tendência mesmo, historicamente, os dados do indicador Exalc lá do CPEA mostram isso, então é tendência sim, bezerros cada vez mais pesados. Isso vem em função dos ganhos em produtividade, em tecnologia da nossa pecuária de corte. Só para a gente ilustrar isso para quem está em casa poder visualizar como esse ganho ele foi expressivo, a figura 3, que ela aparece agora na imagem, ela mostra que em 2000, olha lá no início do gráfico, produtor, nessa linha cor-de-rosa, peso médio do bezerro. Então, em 2000, nós falávamos de 2000, 2001, de um bezerro que ficava em torno de 170, 180 quilos, né? E desde então, esse peso médio, ele vem aumentando, né? Os pontinhos tracejados, eles mostram a tendência linear de aumento de peso do bezerro. Tem essas oscilações, né, ao longo do ano, como dá para ver muito claramente na imagem, principalmente a partir de 2009, que são oscilações em função de época do ano, disponibilidade de forragem, período de desmame desses animais, período de comercialização, enfim. Mas que há uma tendência de aumento do peso desses animais. E como a imagem ilustra, nós estamos agora com um peso médio dos animais, média para novembro, de 190 quilos, tá? Mas uma tendência histórica é esse animal ficar exatamente em torno desses 190, 200 quilos por cabeça, tá? Então, analisando a tendência, nós saímos em 2000 de um bezerro pesando em média 180 quilos e hoje um peso médio em tendência de um bezerro é pesar 200 quilos. Tudo isso indicador Exalc CPEA, tá? Então, há uma tendência de aumento do peso dos animais, tá? Porém, também há uma tendência de aumento do preço do quilo. Vamos analisar outra imagem, a figura 4, que aparece agora na tela. Tem oscilações anuais, que a gente pode ver essa linha laranja, né, que é o preço médio, e aí, como eu comentei anteriormente, em valores reais, então é em dinheiro de hoje, tá? Então, lá em 2000, o quilo do bezerro valia R$1,00, mas era em dinheiros da época. Se eu trouxer para dinheiros de hoje, de 2018, nós podemos ver que um bezerro em 2000 valia em torno de R$5,50 o quilo do animal, reforçando o indicador Exalc Mato Grosso do Sul. As oscilações em função do mercado, em função do ciclo pecuário, esse ciclo pecuário que nós já conversamos aqui no Bom Dia Produtor, mas há uma tendência histórica que mostra essa linha pontilhada de alta desse preço do bezerro, né? Então ele sai de uma tendência de custar em torno de R$5,00 o quilo para uma tendência de ele chegar em torno a R$7,00 o quilo. Hoje ele está valendo, né, a média da primeira quinzena de novembro do indicador Exalc,
6,40, quase 6,50 o quilo, tá bom? O que explica esse aumento do peso e esse aumento do preço do quilo do bezerro? Pessoal, a cria, ela é uma atividade que assim, ela tem um limite produtivo, né? Então eu não consigo fazer uma vaca ficar prenha grávida menos do que 9 meses, tá? E nós, como pecuaristas, sabemos que é difícil, é suado ter um bezerro por ano. Então ter um intervalo entre partos aí de 12 meses, ele não é fácil, não é uma soma de 1 mais 1 é igual a 2, né? É um desafio produtivo, controlar a cria é difícil. Por outro lado, a recria engorda, ela respondeu muito mais rapidamente em produtividade. Então nós reduzimos muito rapidamente a idade de abate dos animais. Com isso, a etapa final da produção, a recria engorda ou a engorda, ela demandou muito mais animais nesse período recente, que é o que a gente vê essa tendência de alta de preços, do que a cria foi capaz de oferecer, tá? Então é por isso que a gente muda o patamar de preços, essa tendência real de alta de preço do bezerro. Então, por mais que de preço por animal e também do quilo do bezerro também tá mais caro, tá bom? Então essa foi a análise da semana. Então o preço do quilo do bezerro em 2018 com valorização acima da inflação, tá? Ainda que o preço por animal, a valorização tenha sido abaixo da inflação, de acordo com o Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas. E essa tendência histórica mesmo, essa tendência do bezerro ser mais pesado, ter mais qualidade, mas também o preço do quilo estar em tendência de alta, tá bom? Essa foi a nossa análise. Uma boa semana para você, muito obrigada pelo convite, Juliana. Conversamos mais na próxima semana. Um abraço.